Eu tinha 7 anos quando meu tio me deixou em uma estação de trem em Joinville, Santa Catarina, e me disse que voltaria em 1 hora. Sentei em um banco de madeira quirto uma mochila que tinha uma muda de roupa e uma barra de cereal. E esperei. Esperei 1 hora, depois 2. Então parei de esperar porque mesmo aos 7 anos, você entende a diferença entre alguém que está atrasado e alguém que não vai voltar. Meu tio não estava atrasado, ele não ia voltar. Estava em casa, a 6 quilômetros de distância, em uma casa que o dinheiro dos meus pais mortos havia comprado, fazendo uma aposta com a esposa sobre quanto tempo eu demoraria para voltar chorando. Ela disse 30 minutos. Ele disse 1 hora. Os dois erraram. A resposta foi nunca. O menino de 7 anos que deixaram na estação de trem não voltou chorando. Ele não voltou de jeito nenhum. Caminhou até um posto de gasolina na Rua do Príncipe e contou a um estranho que o tio havia abandonado. O estranho chamou a polícia. A polícia chamou o conselho tutelar e me colocaram em um lar de acolhimento. Passei os 11 anos seguintes sendo criado por um sistema que mantém crianças vivas sem necessariamente ensinar-las que elas importam. 20 anos depois, 20 anos de lares de acolhimento e de envelhecer fora do sistema em motores a diesel e uma casa alugada em Curitiba, com um cão resgatado chamado Machado, acordei em uma terça-feira de manhã, em outubro de 2025, com 28 chamadas perdidas no celular. Todas do código de área de Joinville, um número que eu não reconhecia de um lugar que eu tentava esquecer desde os 7 anos. Uma mensagem de voz, voz de mulher, jovem, nervosa, tremendo do jeito que as vozes tremem quando a pessoa sabe que o que vai dizer vai detonar algo. Rian, aqui é Noemi. Noemi Solari. Sou sua prima, filha do Dante. Sei que você provavelmente não quer ouvir falar de nós, mas encontrei algo nos arquivos do meu pai. Algo sobre seus pais. Algo que ele tomou de você. Preciso te contar pessoalmente. Por favor, me ligue de volta. E uma mensagem de texto, 5 palavras. Ele roubou o que era seu. Fiquei olhando aquelas 5 palavras por aproximadamente 40 minutos, sentado na beira da cama na casa alugada de 2 quartos, no lado leste de Curitiba, com Machado dormindo no chão ao meu lado e a luz de outubro entrando pela janela e aquelas 5 palavras na tela do celular, como um pavio que tinha sido aceso 20 anos antes e só agora chegava à carga. Ele roubou o que era seu. Mas antes de contar o que meu tio roubou, antes de contar sobre os R$1.950.000 no seguro de vida e a casa em Florianópolis e o fundo fiduciário que deveria me sustentar até os 18 anos, e em vez disso sustentou meu tio com uma caminhonete nova, uma casa maior e uma vida construída com o dinheiro de um casal morto, preciso contar sobre a estação de trem, porque foi na estação de trem que Rian Solari começou. Não nasceu, começou. Nasci em Florianópolis, Santa Catarina, em 1998, de pais que me amavam. Comecei em Joinville, Santa Catarina, em 2005, numa estação de trem onde ninguém veio. Meus pais eram Mauro e Helena Solari. Meu pai era eletricista. Minha mãe era higienista dental. Moravam numa casa de 3 quartos numa rua com árvores de ipê em Florianópolis, que compraram em 2001 por R$980.000, porque minha mãe gostava da varanda da frente e meu pai gostava da garagem e os dois gostavam do distrito escolar. Não eram ricos, não eram pobres. Eram a classe média típica brasileira, onde você tem o suficiente para a prestação da casa, um segundo carro e uma viagem a cada 2 verões, mas não o suficiente para parar de se preocupar com o aquecedor de água. Morreram na BR-101 perto de Florianópolis numa quarta-feira de março de 2005. Uma carreta atravessou o canteiro central. A colisão foi imediata. Os dois se foram antes que alguém pudesse responder. Eu estava na escola, 2º ano. Uma professora chamada Dona Hoffman me tirou da sala às 13h15 e me levou até a diretoria, onde uma mulher do conselho tutelar esperava. A mulher me disse que meus pais tinham sofrido um acidente de carro e que eles tinham ido embora. Perguntei o que ido embora significava porque aos 7 anos, ido embora é uma direção, não uma condição. E a mulher disse, eles não vão voltar, querido. Foi a primeira vez que alguém me disse que uma pessoa que eu amava não ia voltar, mas não seria a última. Não tinha avós. Os pais da minha mãe tinham morrido antes de eu nascer.
A mãe do meu pai morreu em 2003. O pai do meu pai morreu em 1998, o ano em que nasci. Havia um parente, o irmão mais velho do meu pai, Dante Solari. Morava em Joinville, Santa Catarina, a cerca de 110 quilômetros de Florianópolis. Tinha 32 anos, era casado com uma mulher chamada Lia e tinha 2 filhos, Keio, de 6 anos, e Noemi, de 3. Dante concordou em assumir minha guarda, não porque quisesse um sobrinho, mas porque meus pais tinham um testamento que nomeava Dante como guardião e ligado à guarda estava o espólio. Meus pais tinham R, 1.300.000 em seguro de vida, 2 apólices de R, 650.000 cada, nomeando um ao outro como beneficiário principal e eu como contingente. Tinham uma poupança com R, 260.000. E tinham a casa, que valia aproximadamente R, 1.150.000 com R, 770.000 restantes da prestação, cerca de R, 380.000 de patrimônio. Total aproximado de R, 1.950.000. Cada real que meus pais conseguiram construir na vida de classe trabalhadora, tudo destinado a mim, tudo colocado num fundo gerido pelo meu guardião legal. Meu guardião legal era Dante Solari, um vendedor de carros usados na Avenida Getúlio Vargas, em Joinville, que ganhava R, 210.000 por ano e tinha R, 340.000 em dívidas de cartão e empréstimos de veículos. Um homem que olhou para um órfão de 7 anos e viu não uma criança, mas uma conta bancária com pernas. Mudei para Joinville em abril de 2005, um mês depois que meus pais morreram. Lembro da viagem. A caminhonete de Dante, uma Dodge vermelha desbotada com para-brisa rachado e um aromatizador de pinho que deveria cheirar a pinho, mas cheirava a decepção química. Lia estava no banco da frente. Não se virou para me olhar uma única vez durante a viagem de 110 quilômetros. A casa em Joinville era menor que a dos meus pais. 2 andares, 3 quartos. Um para Dante e Lia, um para Caio, um para Noemi. Me deram o sofá, não temporariamente, permanentemente. Um sofá na sala com um cobertor e um travesseiro, e o entendimento implícito de que um hóspede, mesmo permanente, não ganha quarto. Não fui matriculado na escola. 5 meses se passaram e Dante nunca me registrou. Não sei se foi negligência ou estratégia. Uma criança não matriculada é uma criança invisível, e uma criança invisível não tem professores fazendo perguntas sobre por que ele dorme no sofá e usa as mesmas roupas 3 dias seguidos. Eu estava de luto, molhava a cama, o sofá regularmente. Tinha pesadelos, chorava dormindo. São respostas normais para um menino de 7 anos cujos pais acabaram de morrer. Lia não via como normal, via como irritante. Ouvi ela dizer para Dante uma noite, achando que eu dormia: aquele menino dá muito trabalho. Eu não assinei para isso. Você não assinou para a criança, Lia. Assinou para os R 1.950.000. Num sábado de agosto de 2005, 5 meses depois que cheguei, Dante me mandou entrar na caminhonete. Fomos até a estação de trem, uma pequena parada ferroviária no centro de Joinville. Ele estacionou, mandou eu descer. Fica aqui. Volto em 1 hora. Aonde você vai? Tenho um compromisso. Só espera no banco. Volto. Posso ir com você? Não. Espera aqui. Ele foi embora. Sentei no banco. Tinha minha mochila, uma muda de roupa, uma barra de cereal, um boneco do Homem-Aranha, que era meu brinquedo favorito desde o jardim de infância, e que eu trouxe da casa dos meus pais, porque era o último objeto físico que me ligava a uma vida onde as pessoas voltavam quando diziam que voltariam. Esperei. 1 hora, 2 horas. O sol se moveu, as sombras mudaram, um trem chegou e partiu. Pessoas passavam por mim, adultos, passageiros, funcionários da estação, e nenhum parou porque um menino de 7 anos num banco não é tão incomum a ponto de investigar, e o mundo está cheio de crianças sentadas em lugares onde adultos as deixaram. Por volta das 17h30, 3 horas depois que Dante me deixou, parei de esperar. Não foi uma decisão consciente. Algo no cérebro de um menino de 7 anos simplesmente recalculou. Entrada. Tio disse 1 hora. 3 horas se passaram. Saída. Ele não vem. E a saída produziu uma ação. Andar. Não andei na direção da casa de Dante. Não sabia o caminho direito. Estava em Joinville havia 5 meses,
Mas Dante nunca tinha caminhado comigo em lugar nenhum, nunca tinha me levado para conhecer o bairro, nunca me orientou na cidade. Andei na direção do movimento, na direção das luzes, na direção do posto de gasolina na Rua do Príncipe, onde uma mulher chamada Paulina Cruz estava enchendo o carro às 18h de um sábado e viu um menino de 7 anos andando sozinho na calçada com uma mochila do Homem-Aranha. Onde estão seus pais, querido? Morreram. Essas 2 palavras, o resumo mais eficiente da minha vida. 2 palavras que continham uma carreta na BR, um 01 e uma mulher do conselho tutelar, e um sofá em Joinville e um banco numa estação de trem, e o silêncio particular de 1 hora que vira 2, que vira 3. Com quem você está? Meu tio. Mas ele me deixou. Onde ele te deixou? Na estação de trem. Paulina Cruz fez o que Dante Solari deveria ter feito 5 meses antes. Chamou alguém que pudesse ajudar. Chamou a polícia. A polícia militar de Joinville enviou um oficial. O oficial me levou à delegacia. Ligou para Dante. Dante entrou em pânico. Foi uma brincadeira. Eu estava ensinando independência. Eu ia voltar. O oficial não acreditou. O conselho tutelar foi chamado. Uma assistente social foi à casa no dia seguinte. Encontrou nenhum quarto para a criança acolhida, nenhuma matrícula escolar, pouca roupa, uma criança dormindo no sofá que havia sido abandonada numa estação de trem pelo guardião legal. O conselho tutelar me retirou da guarda de Dante em setembro de 2005. Dante foi acusado de abandono de incapaz, contravenção em Santa Catarina. Ele não contestou, pegou liberdade condicional, perdeu a guarda permanentemente. Entrei no sistema de acolhimento de Santa Catarina. 7 anos, sem pais, sem fundo fiduciário, embora eu não soubesse do fundo, sem família, nada exceto um boneco do Homem-Aranha e o conhecimento de que o mundo contém 2 tipos de pessoas, pessoas que voltam e pessoas que não voltam. Passei 11 anos no sistema, 4 lares de acolhimento, dos 7 aos 18 anos. O primeiro lar ficava em Blumenau, um casal que tinha 4 crianças acolhidas e a capacidade organizacional de um centro de triagem. Eu era alimentado, era abrigado, não era conhecido. Morei lá 2 anos. A coisa mais pessoal que me disseram foi: passa o ketchup. O segundo lar era diferente. Jaraguá do Sul. Uma mulher chamada Gertrudes Odum, 55 anos, viúva, morava sozinha numa casa amarela com horta e um gato chamado Presidente. Gertrudes foi o mais próximo que tive de mãe depois dos meus pais. Me ensinou a fazer ovos mexidos primeiro, depois sanduíche quente, depois chile, depois um jantar completo de domingo, que eu carregaria pelo resto da vida como o gosto de ser valorizado. Me matriculou na escola. Verificava minha lição de casa, não me abraçava. Gertrudes não era de abraços, mas sentava comigo à mesa da cozinha toda noite e perguntava sobre meu dia com o interesse genuíno de uma mulher que considerava a resposta importante. Gertrudes morreu em 2010, um derrame. Eu tinha 12 anos. Cheguei da escola e a encontrei no chão da cozinha e sentei ao lado dela até a ambulância chegar e os paramédicos dizerem que ela tinha ido embora. E ido embora significava a mesma coisa que 5 anos antes. Não ia voltar. O terceiro lar era em Itajaí, um casal que fornecia comida e cama e nada mais. Tudo bem. Eu estava acostumado com tudo bem. Tudo bem é a linha de base do sistema de acolhimento, nem terrível, nem bom, só a ausência sustentada de ambos. O quarto lar mudou minha vida. Curitiba. Um homem chamado Otávio Jesuíno, caminhoneiro aposentado de longa distância, 71 anos agora. Tinha 60 quando cheguei em 2014, aos 16 anos. Otávio acolhia adolescentes porque ele mesmo tinha sido criança acolhida décadas antes no mesmo sistema, e entendia que o que adolescentes precisam mais não é supervisão, mas presença. Um homem na sala, um homem que aparece, um homem que diz bom dia todo dia e diz de verdade. Otávio me ensinou motores a diesel, não como currículo, como atividade compartilhada. A garagem dele tinha um caminhão Scania 1987 que ele restaurava. Me deixava passar as ferramentas, depois me deixava segurar a chave, depois me deixava fazer o serviço, e ao longo de 2 anos de noites naquela garagem, aprendi que eu podia consertar coisas, que sistemas quebrados podiam ser entendidos e reparados,
que o que estava errado podia ser encontrado e corrigido se você tivesse paciência suficiente para procurar. Envelheci fora do sistema aos 18 anos, em 2016, sem cerimônia, sem formatura. Você faz 18 e o sistema para. Os cheques param. A assistente social para de ligar. A estrutura que te manteve vivo por 11 anos simplesmente termina como uma assinatura que você não sabia que tinha data de cancelamento. Otávio não me deixou desaparecer. Me ajudou a conseguir emprego na oficina Frota Sul como aprendiz de mecânico de diesel. Me deixou dormir no quarto extra por 3 meses, até eu poder pagar o sinal da casa alugada no lado leste. Apareceu no meu primeiro dia de trabalho. Apertou minha mão e disse: "Você vai ser bom nisso porque já sabe consertar coisas que os outros desistiram. Estou na Frota Sul há 9 anos. Ganho R$ 285 mil por ano. Sou o mecânico que os despachantes pedem para os serviços complexos, aqueles em que o diagnóstico não bate com o sintoma e o motor faz algo que o manual não explica. Consertava porque Otávio me ensinou paciência e meus pais me ensinaram firmeza, e o sistema de acolhimento me ensinou que se você esperar o suficiente e olhar com atenção suficiente, vai encontrar a peça quebrada. Dirijo uma S10 2015. Alugo uma casa de 2 quartos por R$ 5.200 por mês. Tenho um cão chamado Machado, um vira-lata que resgatei do abrigo de animais de Curitiba há 3 anos. 23 quilos de pelo marrom e maus modos, e a lealdade específica de um animal que também foi abandonado e conhece o valor de uma pessoa que fica. Eu não tinha ideia de que meus pais tinham me deixado R$ 1.950.000. Não tinha ideia de que Dante tinha roubado. Não tinha ideia de que a casa em Joinville, a casa onde dormi no sofá por 5 meses, antes de ser largado na estação de trem, tinha sido comprada com o dinheiro do seguro de vida que minha mãe e meu pai mortos haviam destinado a mim. Não tive ideia por 20 anos até a mensagem de Noemi, 5 palavras. Ele roubou o que era seu. Não liguei para Noemi imediatamente. Esperei 24 horas, não por rancor, pela cautela particular de um homem que aprendeu aos 7 anos que responder a um convite de um solário é perigoso. Fiquei com a informação um dia inteiro. Fui trabalhar. Troquei um turbocompressor num Scania. Almocei na sala de descanso. Dirigi para casa. Alimentei Machado e sentei na cama e olhei as 5 palavras e decidi às 19h43 de uma quarta-feira à noite ligar. Rian, obrigada por retornar. O que ele roubou? Ela me contou tudo. O seguro de vida. R. 1.300.000 retirados em parcelas ao longo de 18 meses. A poupança. R. 260.000 esvaziada em 5 meses. A casa em Florianópolis vendida por R. 1.180.000. Prestação quitada. Custos de cartório descontados. R. 380.000 de patrimônio depositados no fundo e depois retirados em 4 meses. R. Nifem. Null. Noemi disse: "Isso é o que seus pais deixaram para você. Cada real foi para o meu pai. Ele quitou as dívidas, comprou uma caminhonete, deu entrada numa casa. Gastou toda a sua herança em 18 meses. Como você sabe tudo isso? Meu pai tem câncer de pâncreas em estágio 4, diagnosticado em setembro. Ele fala dormindo agora, murmurando sobre o dinheiro e o filho do Mauro. Caio e eu vasculhamos os arquivos dele. Ele guardava tudo: extratos bancários, registros de saques, documentos da venda da casa em Florianópolis e uma carta do advogado dos seus pais, um homem chamado Walter Pires, datada de 2006, alertando meu pai que os saques eram ilegais e aconselhando a devolver os fundos. Ele guardou a carta de alerta. Guardou tudo. Acho que tinha medo. Medo de destruir e medo de agir. Então trancou num armário na garagem por 20 anos. E você e Caio encontraram. Caio encontrou. Me ligou. Passamos uma semana lendo tudo. Depois outra semana te procurando. Por quê? Porque você é nosso primo. Porque meu pai te jogou fora. Porque a vida que Caio e eu tivemos, a casa, a faculdade dele, meu apartamento, foi comprada com o dinheiro dos seus pais. Dinheiro que deveria ir para um órfão de 7 anos. Não podemos ignorar isso, Rian, e não podemos continuar vivendo disso. Dirigi até Joinville no sábado seguinte, não para reconciliação, não para reencontro, para documentação.
Encontrei Caio e Noemi num café na Rua das Missões, não na casa de Dante, porque eu não entraria naquela casa. Não sentaria não respiraria o ar de uma casa comprada com o seguro de vida da minha mãe. Caio tinha 26 anos, socorrista, alto, quieto, o tipo de homem que corre para emergências no trabalho e agora corria para uma na própria família. Noemi tinha 23 anos, auxiliar veterinária, menor, mais feroz, a que fez a ligação porque Caio não encontrava as palavras. Caio trouxe os arquivos, uma pasta parda grossa com 20 anos de provas. Abri na mesa do café e li como leio um relatório de diagnóstico, página por página, linha por linha, procurando o ponto de falha, rastreando o dinheiro da origem ao roubo. Extratos de pagamento do seguro. R. 1.300.000 depositados no fundo em 20 e 2 de abril de 2005. Primeiro saque. R. 82.000 em 30 de abril de 2005. 8 dias depois. Dante não conseguiu esperar nem 2 semanas. Registros da poupança. R. 260.000 esvaziados até agosto de 2005, o mesmo mês em que me largou na estação. Extrato de venda da casa. R. 1.180.000. Quitação da prestação R. 770.000. Custos R. 28.000. Valor líquido R. 380.000 depositados no fundo e sacados até dezembro de 2005. E a carta de Walter Pires, advogado em Florianópolis, datada de 12 de março de 2006. Um parágrafo que dizia tudo. Senhor Solari, escrevo para alertar que os saques da conta do fundo de Rian Solari são inadequados, potencialmente acionáveis, e violam seu dever fiduciário como administrador. Os recursos nesta conta foram designados por Mauro e Helena Solari para o benefício exclusivo de seu filho menor. Recomendo fortemente que devolva os valores sacados ao fundo imediatamente e consulte um advogado independente quanto às suas obrigações. O não cumprimento pode resultar em responsabilidade civil e criminal. Dante recebeu essa carta em março de 2006. Não devolveu o dinheiro. Não consultou advogado. Colocou a carta num armário e trancou. E viveu na casa que o dinheiro comprou por mais 19 anos. Fechei a pasta. Olhei para Caio. Seu pai roubou R. 1.950.000 de um órfão de 7 anos. Sim, e depois me abandonou numa estação de trem porque eu era um incômodo. Sim, desculpe, Rian. Sinto muito. Não peça desculpas por ele. Vocês eram crianças quando isso aconteceu. Não sabiam. Agora sabemos e queremos consertar. Caio me contou o que ele e Noemi decidiram. O espólio de Dante à casa, a caminhonete, poupança e contas valia aproximadamente R$ 2.100.000. Caio e Noemi recusariam a herança. Tudo iria para mim. Não vai repor o que ele roubou, mas é construído sobre o que ele roubou. A casa foi comprada com seu fundo, a poupança acumulada porque meu pai nunca precisou devolver o que tomou. É seu, Rian. Sempre foi seu. Vocês não precisam fazer isso. Precisamos, porque a alternativa é morar numa casa que sabemos que foi comprada com o dinheiro de um casal morto destinado ao filho órfão. Eu não consigo. Noemi não consegue. Não somos nosso pai. Noemi falou. Rian, Caio e eu crescemos ouvindo que você era uma criança problema que fugiu, que era difícil, que nossos pais tentaram o melhor e você simplesmente não podia ser ajudado. Acreditei nisso por 23 anos e agora sei que era tudo mentira. Você não fugiu. Foi jogado fora por um homem que já tinha tomado tudo que você tinha. Olhei para meus primos, essas 2 pessoas que eu não via desde crianças, desde que eu era criança. Estavam sentados num café na cidade onde fui abandonado, segurando uma pasta cheia de provas de que o pai deles era ladrão e me oferecendo tudo que ele deixou para trás. Não porque me deviam, mas porque escolheram. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: pessoas que voltam e pessoas que não voltam. Caio e Noemi voltaram 20 anos atrasados, mas voltaram. Fui à casa de Dante contra o conselho de Otávio. Otávio tinha dito no telefone na noite anterior: não vá, filho, aquele homem não merece seu tempo. Otávio estava certo. Otávio sempre está certo, mas fui mesmo assim porque precisava ficar na frente do homem que me deixou numa estação de trem e ouvir ele explicar por que, na mesma voz que tinha dito, volto em 1 hora, e depois não voltou. A casa ficava numa rua residencial em Joinville,
Uma casa de 2 andares, 3 quartos, com garagem para 2 carros e um quintal que precisava ser cortado e uma varanda da frente com uma cadeira de balanço que ninguém balançava mais. A casa que custou R$ 1.080.000 em 2005, entrada de R$ 245.000 tirada do meu fundo, prestação paga com dinheiro que deveria ser meu. Dante estava numa cama hospitalar na sala, 52 anos, câncer de pâncreas, 3 a 6 meses. Mas olhando para ele, eu diria 3 semanas. Pesava uns 40 quilos, a pele cor de papel velho. Os olhos, quando me encontraram na porta, eram os olhos de um homem que esperava uma visita que temia há 20 anos. Ryan, Dante, você veio. Não por você, por mim. Preciso ouvir você dizer. Dizer o quê? Que roubou R$ 1.950.000 de um órfão de 7 anos, que gastou o seguro de vida dos meus pais na sua caminhonete, na sua casa e nas suas dívidas. Que me largou na estação de trem porque, uma vez que o dinheiro acabou, eu era só um custo. Diga. A sala ficou quieta. O silêncio particular de uma sala onde um homem está morrendo e a verdade é mais pesada que a morfina. Peguei o dinheiro, disse Dante. Sua voz era fina, a voz de um homem cujo corpo se consumia. Tudo. Disse a mim mesmo que devolveria. Nunca devolvi. E a estação de trem. Lia queria você longe. Disse que dava muito trabalho. Te levei porque não sabia mais o que fazer. Achei que você voltaria. Eu tinha 7 anos. Eu sei. Você deixou um menino de 7 anos numa estação de trem porque sua mulher mandou. Eu era fraco. Ryan, eu era um homem fraco com o dinheiro dos seus pais e uma mulher que não queria o filho deles. E tomei a pior decisão que um homem pode tomar. Escolhi a conveniência em vez da responsabilidade. Você não escolheu conveniência. Escolheu roubo. Roubou minha infância e minha herança. Tomou tudo que meus pais deixaram para mim, gastou em você mesmo e depois me jogou fora como um recibo. Desculpe, você está morrendo, Dante. Desculpe é fácil quando se está morrendo. Desculpe teria significado algo 20 anos atrás, quando eu dormia no sofá de um estranho em Blumenau, me perguntando por que meu tio não voltou à estação de trem. Desculpe teria significado algo quando eu tinha 12 anos e Gertrudes morreu e precisei recomeçar em outra casa com outra família, que não era minha. Desculpe teria significado algo quando envelheci fora do sistema aos 18 anos, sem nada, sem dinheiro, sem família, sem base porque você roubou a base que meus pais construíram para mim. Eu sei. Você sabe o que fiz depois da estação de trem? Sabe o que aconteceu com o menino de 7 anos que você apostou que voltaria chorando em 1 hora? Não sei. 4 lares de acolhimento. 11 anos. Dormi em sofás e camas e casas de outras pessoas por 11 anos porque meu tio roubou meu dinheiro e me largou numa estação de trem. Envelheci fora aos 18 sem nada. Sem fundo, sem poupança, sem família. Virei mecânico de diesel porque um caminhoneiro aposentado chamado Otávio Jesuíno me ensinou a consertar motores porque o sistema de Santa Catarina não me ensinou mais nada. Tudo que tem o emprego, a caminhonete, a casa alugada, o cão construído zero com minhas próprias mãos sobre uma base de nada porque você roubou a base que meus pais construíram para mim. Dante chorava, o choro fino e sem água de um homem cujo corpo mal tinha recursos para produzir lágrimas. Observei ele chorar. Não senti pena. Não senti raiva. Senti a clareza particular de um homem que acabou de fechar um arquivo de diagnóstico de 20 anos e encontrou a causa exata da falha. Não te perdoo, Dante. Ele me olhou. Não estou aqui para te perdoar. Perdão é para quem tentou e ficou aquém. Você não tentou. Pegou o dinheiro de um menino de 7 anos e jogou o menino de 7 anos fora e nunca me procurou. Nem uma vez em 20 anos. Nunca ligou para o conselho tutelar para perguntar se eu estava bem. Nunca pesquisou meu nome. Nunca dirigiu até Curitiba. Só me deixou desaparecer porque meu desaparecimento era conveniente. E agora você está morrendo. E quer que eu diga algo que torne a morte mais fácil. Não vou fazer isso. Ryan, o menino de 7 anos que você deixou na estação de trem sobreviveu. Não por sua causa, apesar de você. E o homem parado na sua frente agora, o mecânico de diesel de Curitiba que ganha R$ 285.000 por ano e aluga uma casa e tem um cão resgatado, esse homem vale mais que tudo que você roubou,
porque esse homem foi construído por si mesmo. E tudo que você construiu foi construído com dinheiro dos outros. Saí pela sala, passando pelo sofá, não o mesmo sofá, mas na mesma posição, contra a mesma parede, no mesmo cômodo onde dormi 5 meses em 2005, pela porta da frente, pela varanda com a cadeira de balanço, até minhas 10. Dirigi de volta para Curitiba em silêncio. Sem rádio, sem celular, só a estrada, o motor e o silêncio particular que segue o fechamento de algo que esteve aberto por 20 anos. Dante Solari morreu em 18 de novembro de 2025, 3 semanas depois que o visitei. Não fui ao funeral, não mandei flores, não escrevi bilhete, não devia nada a ele vivo e não devo nada morto. Lia não me procurou. Não me procurou desde agosto de 2005. Imagino que esteve no funeral. Imagino que sentou na primeira fila da igreja que recebeu o serviço e aceitou condolências de pessoas que não sabiam que o marido dela tinha roubado a herança de um órfão e que ela tinha rido de deixá-lo na estação de trem. Imagino que voltou para casa depois, para a casa que o dinheiro dos meus pais comprou, dormiu na cama que o dinheiro dos meus pais pagou e sentiu o que Lia Solari sente, que suspeito que não é muito. Caio e Noemi cumpriram. Recusaram o espólio. O advogado deles trabalhou com o meu, uma mulher chamada Vera Schiff, em Curitiba, que Otávio recomendou, para redirecionar a herança. A casa foi vendida por R$ 1.580.000. Somado à caminhonete de Dante, poupança e contas, o total chegou a aproximadamente R$ 2.100.000. Tudo transferido para mim. R$ 2.100.000. Aproximadamente os R$ 1.950.000 roubados mais 20 anos de valorização da casa. A matemática não é exata. A justiça raramente é. Fiquei com o dinheiro 2 semanas. Não gastei. Não comemorei. Fui trabalhar. Consertava motores a diesel. Voltava para casa. Alimentava Machado e pensava no que fazer com R$ 2.100.000. Era dinheiro de sangue. Não no sentido criminal, mas no sentido literal. Dinheiro que existia porque o sangue dos meus pais estava no asfalto da BR-101 e o seguro de vida pagou e o filho de 7 anos deveria receber e não recebeu. Tomei 3 decisões. A primeira, quitei a prestação da casa de Otávio Jesuíno. A casa de Otávio, em Curitiba, uma pequena de 3 quartos onde ele acolheu 7 meninos ao longo de 15 anos, inclusive eu, tinha R$ 430.000 restantes da prestação. Liguei para o banco. Paguei. Feito. Otávio protestou quando contei. Rian, não posso aceitar isso. Otávio, você me ensinou a consertar motores. Me deixou morar na sua casa. Apareceu no meu primeiro dia de trabalho e apertou minha mão. Você é o motivo de eu ter uma vida. O mínimo que posso fazer é garantir que você fique com sua casa. Filho, não discuta. Já está quitada. Ele ficou quieto por muito tempo. Depois disse, sua mãe ficaria orgulhosa de você. Espero que sim. Ela ficaria. Não a conheci, mas sei o que ela fez. E o que ela fez é bom. A segunda. Criei um fundo de bolsas. O Fundo Memorial Mauro e Helena Solari. R$ 550.000 de capital inicial. Gerido pela Fundação Comunitária de Santa Catarina, concede bolsas de R$ 27.000 para jovens, saindo do sistema de acolhimento de Santa Catarina para formação profissional, mensalidades de cursos técnicos, ferramentas ou primeiro mês de aluguel. As coisas que ninguém fornece quando você faz 18 e o sistema para. Nomeei em homenagem aos meus pais, porque foram eles que ganharam o dinheiro. Não Dante, não eu. Mauro, o eletricista, e Helena, a higienista dental, que trabalharam, pouparam, se seguraram e planejaram um futuro que nunca viram. O fundo é o legado deles. Não o roubo, não a estação de trem. O fundo. A terceira. Coloquei os R$ 120.000 restantes na poupança. Não comprei casa. Não comprei caminhonete nova. Não larguei o emprego. Fui trabalhar na segunda-feira de manhã, do mesmo jeito que vou todo dia. 6 da manhã, oficina Frota Sul, macacão e café, e um Scania com falha no cilindro 3 que precisava da minha atenção. Porque Rian Solari não é um homem que muda de vida porque dinheiro chegou. Dinheiro chegou e partiu na minha história antes. R.
1.950.000 chegou quando eu tinha 7 e partiu sem meu conhecimento. Desta vez o dinheiro chegou com documentos e confissão de um morto e 2 primos que escolheram fazer a coisa certa. E desta vez eu escolhi o que fazer com ele. Não Dante, não o sistema. Eu ainda dirijo a S10 2015. Ainda alugo a casa de 2 quartos no lado leste. Ainda tenho Machado, que agora dorme no sofá. Um sofá que eu escolhi numa casa que eu escolhi, numa vida que construí com minhas próprias mãos sobre uma base que meu tio tentou destruir. Otávio veio jantar no domingo passado. Fiz o chile que Gertrudes me ensinou, a única receita que carrego dos anos de acolhimento. O gosto de ser valorizado por uma mulher numa casa amarela em Jaraguá do Sul que morreu quando eu tinha 12 e que ainda sinto falta toda vez que mexo a panela. Como você se sente? Otávio perguntou. O mesmo. O dinheiro não mudou nada. O dinheiro mudou minha conta bancária. Não me mudou. Eu fui construído antes de o dinheiro voltar. Fui construído na estação de trem e nos lares de acolhimento e na sua garagem. O dinheiro é só o recibo, a prova de que algo foi tirado e algo foi devolvido. Mas a coisa que importa, a coisa que Dante não conseguiu roubar porque não estava no fundo, já estava construída. E o que é? Eu. Otávio me olhou do outro lado da mesa. 71 anos. Caminhoneiro aposentado que acolheu 7 meninos, viu a maioria lutar. Viu alguns aterrissar. E viu um deles eu virar um homem que podia dizer, eu sem vacilar. Seus pais ficariam orgulhosos. Rian. Eu sei. Só queria que eles estivessem aqui para dizer. Eles estão. Toda vez que você conserta um motor, toda vez que aparece às 6 da manhã, toda vez que alimenta aquele cão ridículo, eles estão. Eles construíram as peças. Você montou. É assim que pais funcionam. Mesmo os mortos. Não sei se é verdade. Quero que seja. Quero que Mauro e Helena Solari estejam aqui de algum jeito na graxa de diesel debaixo das minhas unhas, e no chile no fogão, e no fundo de bolsas que carrega os nomes deles. Quero que saibam que o menino de 7 anos que foi deixado numa estação de trem não ficou lá, que ele caminhou, que continuou caminhando, que ainda caminha 20 anos depois numa casa alugada em Curitiba com um cão resgatado e um emprego estável e 120.000 na poupança, e a prestação quitada da casa do homem que lhe ensinou que aparecer é a única coisa que conta. Não perdoo Dante Solari. Nunca perdoarei Dante Solari. Perdão exige reconhecimento de que o dano foi uma aberração, um desvio de um caráter bom. O dano de Dante não foi aberração, foi seu caráter. Ele roubou de uma criança, abandonou a criança, viveu do roubo por 20 anos e só confessou porque o câncer forçou sua mão. Isso não é um homem bom que cometeu um erro. É um homem fraco que fez uma escolha, e a escolha me custou a infância. Mas não carregarei o nome dele como uma ferida. Carregarei os nomes dos meus pais, Mauro e Helena, o eletricista e a higienista dental que deixaram ao filho R 1.950.000 e um seguro de vida e uma casa de 3 quartos com varanda da frente e bom distrito escolar porque eram o tipo de pais que se preparavam para o pior. E o pior veio e a preparação foi roubada por um homem que não merecia guarda nem de um peixinho dourado, quanto mais de uma criança. Os nomes deles estão num fundo de bolsas agora. O dinheiro deles está ajudando jovens do sistema a começar no mundo. O mesmo mundo que me mastigou, cuspiu e depois, através de Gertrudes, de Otávio e de uma estranha de posto de gasolina chamada Paulina, me recompôs. Tenho 27 anos. Sou mecânico de diesel. Ganho R 285.000 por ano. Alugo uma casa. Dirijo mais 10. Tenho um cão resgatado chamado Machado, que dorme no sofá, um sofá que me pertence numa casa onde ninguém sai e ninguém é deixado. Isso é suficiente. É mais que suficiente. É tudo. Se você chegou até o fim desta história, se sentiu o banco, o posto de gasolina, o sofá, a garagem, o chile, então já sabe por que contei. Nem toda criança na estação de trem é encontrada. Nem toda criança acolhida ganha um Otávio. Nem toda herança roubada é devolvida. Mas toda pessoa ouvindo esta história conhece alguém que foi deixado em algum lugar uma estação de trem, uma casa ruim, um sistema que parou de se importar e essa pessoa ainda está caminhando. Se você é essa pessoa, continue caminhando. O banco ficou para trás. O que está à frente é seu. Se você conhece essa pessoa, ligue para ela. Não amanhã. Agora.
Diga as 5 palavras que importam mais que as que Noemi me mandou. Não ele roubou o que era seu. Algo melhor. Algo que Gertrudes me dizia toda noite antes de dormir na Casa Amarela em Jaraguá do Sul. Algo simples. Fico feliz que você está aqui. Diga de verdade e depois fique.